Como vai você, minha querida irmã, meu querido irmão? Espero que você se encontre em paz, com essa paz que envolve o ser, o lar em que ele vive e que se espalha ao seu redor e avança em todas as direções, contribuindo assim para que ela, a paz, seja difundida para o mundo que tanto dela necessita, para fazer esmaecer as constantes desarmonias no seio da sociedade e evitar constantes atos de brigas, de lutas por revanchismos e principalmente deter as intenções de guerras que ameaçam a vida neste planeta. Entretanto, a paz não é o tema do nosso assunto de hoje, serviu apenas como entrada para esse tema que nós vamos começar a desenvolver neste momento. E este tema é uma reflexão sobre uns aconselhamentos que foram dados pelo Espírito Emmanuel, ele que foi o mentor espiritual do saudoso médium Chico Xavier. Esclarecimentos esses baseados em uma passagem do livro de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, onde estão escritos ensinamentos de Jesus que advertem o homem para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que leva o homem à perdição. E são muitos que entram por essa porta larga, uma vez que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva o homem à salvação. E muitos poucos entram por ela. Portanto, a pensar por esta passagem contida no Novo Testamento, a grande maioria da humanidade escolhe entrar pela porta larga que leva ao abismo espiritual. O fato a ser pensado é que o espírito, quando se encontra lá no mundo espiritual, sabe que a vinda para este mundo, para vivenciar existências sucessivas, é necessária e compulsória para que ocorra o processo evolutivo individual. E diante desta obrigatoriedade, antes de cada encarnação, o espírito programa a sua vinda, firma o propósito junto à espiritualidade superior que o assiste e aqui no mundo físico, quando chegar, se esforçar para caminhar pela estrada do bem, em atendimento à lei do amor, que é a única maneira de progredir para se atingir a destinação futura, que é uma obrigação de todos, tal como informou Jesus, quando disse: sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Entretanto, o espírito tem consciência de que isso não é uma tarefa fácil. Ele sabe que quando aqui chegar, vai sofrer oposição a esse desejo em razão das provas que vão surgir, que são naturais neste mundo de provas e expiações, e por isto vai ter que passar por tentações e situações de sofrimentos, dificuldades e sacrifícios, mas que são necessários como provas que todos têm que passar para galgar a escala evolutiva e espiritual como dever de todos. E, paralelamente, sabe também que este é o único caminho a trilhar para vencer as etapas que o aproxima da vida eterna de felicidade junto ao Pai Celeste. Ainda mais, sabe, consequentemente, que as vindas para o mundo físico, para vivenciar tais situações, são oportunidades cedidas por Deus
na escola da vida. Porque é aqui, vivendo na carne, onde se coloca em prática os atributos do conhecimento e se experimenta se experimenta as vicissitudes dele decorrentes, a fim de se elevar pela transformação do ser. Diante de todas essas referências, certa vez uma pessoa me fez a seguinte pergunta, dizendo o seguinte: Humberto, sendo a escola da vida aqui, no mundo material, isto quer dizer que o espírito, enquanto está no mundo espiritual, nada aprende? Eu, então, respondi: claro que aprende, e aprende muito, mas não apreende, no sentido de incorporar o conhecimento à prática, que somente aqui se experimenta. O fato que deve ser destacado é que quando o espírito está lá, aprende somente a teoria. Mas é aqui no mundo físico, no campo da prática, onde ele precisa passar pelas provas. Aqui é a escola da vida. Então, tal como um estudante de qualquer curso que aprende a teoria durante as aulas, mas que precisa fazer as provas para poder passar, para poder ser aprovado e passar de um ano letivo para outro, para assim progredir em seus estudos. Da mesma forma, Deus requer que o espírito execute suas provas aqui, no mundo material. O problema é que quando o espírito chega aqui neste mundo para começar as suas tarefas, no exercício de sua existência e de laborar em prol de sua elevação, quando atinge a idade do entendimento da vida, para iniciar de fato a agir conscientemente, usando o seu livre-arbítrio para vivenciar a sua existência corporal, de acordo com a sua programação espiritual, e ciente de suas responsabilidades e obrigações como cidadão do mundo, do ponto de vista da ética e da moral, empolga-se pelas tentações e apelos das coisas mundanas, aquelas que dão prazer material, tais como as que oferecem fama, riqueza, posições sociais, que dão prestígio, além de que se empolga, por exemplo, pela conquista de espaços na política, não para exercer o verdadeiro sentido e objetivo do cargo em prol dos interesses da maioria e, sobretudo, para favorecer a realização do bem comum universal, mas para apenas levar vantagens pessoais diversas, angariar projeções com o objetivo de elevar o seu nome e usar o poder, em alguns casos, como déspota, no exercício da insana atividade de dominação. E temos visto isso pelo mundo afora. Não é verdade? Enfim, muitos se desviam de outras formas do caminho que foi traçado antes da encarnação, embebecido pelas facilidades e pelas vontades destiladas pela ganância, vaidade, pelo orgulho, egoísmo, por sentimentos de inveja, etc. Além das derivações para os casos voltados para os vícios, tais como os do sexo, das bebidas, das drogas, etc., em que esse conjunto de desalinhamento de coisas com os reais propósitos da vida, que foram programados antes da encarnação, se opera numa verdadeira decadência moral, que representa
a degradação do ser diante de Deus. E aí, muitas das vezes, no limiar da morte, a voz da consciência passa a ser escutada. Esta que antes não se lhe dava a menor atenção ou importância. É, portanto, quando lhe chega o aviso por meio de seus desafetos espirituais, aqueles que o perseguem, e chega, através deles, a mais contundente realidade, como que, a lhe dizer, usando o sentido folclórico do termo popular, que diz: você perdeu, boy. Aí vem, então, a conclusão de que a sua existência foi praticamente nula e imprevidente, que muito lhe custará. Chega-lhe, portanto, a sensação de um tempo perdido, de uma responsabilidade não cumprida e desperdiçada, evidenciando-se nesta situação o também dito popular de que o tempo é o senhor da razão. Vem assim a certeza nua e crua de que o tempo foi mal aproveitado, além de que, praticamente, o ânimo se esvai, vindo em seguida a dor na consciência, o arrependimento, a dor moral, o que, de certa forma, revela um acontecimento importante, o início de uma regeneração. Porém, isso só não basta para apagar as coisas erradas que foram feitas, porque também é necessário, a partir desse momento, ter a firme disposição para se dar os passos iniciais para o resgate do mal produzido. É o momento de iniciar o pagamento das dívidas contraídas contra as leis de Deus. E, neste caso, só existe um único caminho, que é a prática do bem incessante para ir anulando as coisas erradas que foram realizadas. É o que se chama de reparação do mal e, consequentemente, das consequências danosas impostas por livre e espontânea vontade a outrem. E se o tempo de vida restante não for suficiente para se fazer essa anulação, a dívida restante vai continuar existindo. O que trará um grande prejuízo. Provocará um retardamento na escalada evolutiva e espiritual, além de que trará sofrimentos e amarguras a título de expiação, a chamada dor moral, ou também o sofrimento, além da expiação, o sofrimento físico nas encarnações seguintes que virão. Ninguém está imune a esses equívocos que são tão contraditórios com o que se programa antes do processo reencarnatório. Mas, por outro lado, temos um grande aliado nessa questão, ele que é conhecido pelo nome de anjo guardião, ou espírito protetor. Ele está constantemente nos aconselhando e advertindo pela voz da consciência. Sempre está a nos alertar dos perigos de se encaminhar por estradas tortuosas da vida. Mas poucos lhe dão atenção. Por isto, Jesus disse: ouçam quem tem ouvidos para ouvir. O fato é que os apelos mundanos, as tentações do mundo e a visão voltada somente para o aqui e agora, como que esta existência fosse a única
e que se deve aproveitá-la ao máximo, esquecendo que a verdadeira vida é a que está do outro lado da cortina desta vida, impulsiona o homem na escalada por conquistas puramente materiais, em busca de seus desejos e satisfações terrenas, sem ter a devida preocupação com as coisas que transcendem a esta vida, que são as que verdadeiramente importam para o espírito, que nos aguardam na vida futura, tão ensinada e advertida por Jesus Cristo. Pois é, infelizmente, a maioria dos homens não dá a devida importância à vida futura. Esta que é a mais importante em todas as nossas existências, pela qual devemos buscar, realizar e conquistar a nossa perfeição espiritual.